Seja bem-vinda a mais um devocional aqui na Incubadora de Mulheres. E hoje nós vamos falar sobre Lucas 17:1. Pode abrir comigo? Eu vou abrir com você porque eu escrevi aqui, mas eu quero que seja tudo muito natural, que você me acompanhe, para que a gente vá construindo um raciocínio juntos, tá? Algumas de vocês têm curiosidade em saber qual Bíblia que eu uso. A última Bíblia que eu comprei, acho que vai fazer 2 anos que eu tô usando essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia Thompson, tá? Eu gosto muito dela, eu gosto de investigar bastante a palavra e ela me permite isso. Lucas 17, disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então vamos nos ater a esse aqui. É inevitável, é impossível que não venham escândalos. Então a Bíblia está nos advertindo de algo que vai acontecer, que a gente não pode evitar, que é o quê? Que são os escândalos, né? E essa palavra escândalos, a origem dela no grego é uma ferramenta, sabe aquela, quando a gente vai pescar, a gente vai pescar, ótimo, nem pesca. Mas aquela ferramenta, tipo, que você bota pra pegar a armadilha, pra pegar o peixe. Então, essa palavra escândalo é como se fosse armadilha, né? Que você coloca ali pra pegar o peixe. Não é a isca, mas é aquela onde a isca fica presa. Então, essa palavra escândalo no grego quer dizer isso, escândalo, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque é uma armadilha. É algo que nós passaremos, que nós viveremos, e como lidamos com isso faz toda a diferença para nossa vida e ministério. Por quê? Porque os escândalos, eles vão vir dos próximos, daquele que você é próximo. Porque o Senhor nos chamou para amar todo mundo, Ele nos chamou a gente para amar o próximo. E o próximo é o próximo mesmo, é aquele que está dentro da nossa casa, é aquele que nos conhece. E esses são os mais desafiadores de amar, porque onde a gente conhece, é o que nos conhece, é o que fala pra gente todo dia, é aquele que tá dentro do nosso lar, principalmente, aquele que está ao nosso redor todos os dias. Então esse é o nosso próximo. Então, quanto mais próximo o relacionamento, mais grave vai ser um erro, mais grave vai ser uma palavra, mais penetrante essa palavra em mim e você vai ser. De quem? Do próximo? E aí a gente entra em um tema bem sensível do evangelho da gente falar, que é de ofensa, que é de perdão, que é de orgulho. Na época que eu escrevi isso aqui, o Senhor pediu para remexer nisso, para trazer para você hoje, foi em 2020, 13 de maio de 2020, tô com as anotações aqui. Nessa época, eu tava no meio de uma pandemia, não, ainda não, né? Enfim, foi uma época onde a minha busca ao Senhor estava muito intensa. Eu sempre fui cristã, mas eu me converti ao Senhor meados de 2018, 2019. Então eu estava no início de uma caminhada, de uma intimidade com o Senhor, de uma busca. E o Senhor havia mostrado que havia no meu coração uma dureza. O que era essa dureza que eu percebia? Uma resistência minha a mudanças que eu queria que acontecessem. Então eu entendi que isso era a dureza do meu coração, né? Eu não queria falar tais coisas, mas ainda assim eu falava. Eu queria me comportar diferente e eu não conseguia. Então o Senhor me trouxe, né, a essas passagens, a esse conhecimento. E depois eu vou deixar aqui um livro indicado que fala muito profundo sobre isso, que me discipulou muito no meu coração na época. E ele me trouxe muita clareza do que estava alimentando a dureza do meu coração. E uma das coisas que estavam alimentando a dureza do meu coração era o orgulho, né? O orgulho. E aqui eu vou falar de uma das faces, tá? Vamos lá. Gosto sempre de dizer. Isso aqui não é pra todo mundo, essa palavra não é pra todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Mas é pra você que quer ser profunda, que tá entendendo o que eu tô falando. Então, senta e começa a entender aqui. Dúvida, por favor. Ora, coloca aqui no comentário, né? Me chama lá no nosso Instagram que a gente também vai falar com você. Mas vamos ao centro da nossa mensagem, que é sobre ofensas, né? O orgulho,
ele esconde a ofensa, né? O orgulho é como se ele fosse uma capa para proteger você de uma dor. Se a gente for olhar e olhar o aparelho psíquico nosso, se a gente for olhar a nossa formação biológica e emocional, o nosso corpo naturalmente, a nossa mente naturalmente, ela vai nos levar para um lugar distante de onde nos provocou uma dor. Então, se alguém me ofende, vamos lá, um exemplo material. Se eu me cortei com uma faca, né, eu vou registrar isso, e todas as vezes que eu for usar aquela faca, eu vou usar com mais atenção, porque eu vou lembrar que eu já fui ferida por ela. Da mesma forma, emocionalmente acontece. Se alguém me feriu, ou se eu fui ferida ao falar algo de mim, ou se eu fui ferida porque alguém liberou uma palavra sobre mim, eu nunca mais vou querer saber daquela palavra, ou eu vou evitar de todas as formas aquela palavra, aquele pessoa, aquele ambiente, aquele cenário, porque aquilo me causou dor. E quem faz com que eu esconda isso é o orgulho. É como se eu colocasse uma capa pro orgulho e dissesse assim, isso não aconteceu, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, todas as vezes que esse assunto, ou um assunto que cause dor, vier, eu vou tentar pular, eu vou tentar sair, eu não vou para aquele lugar. Entende? E a ofensa, ela é um desses instrumentos, né, que o orgulho pega e tenta esconder. Por quê? Porque no momento que você sente dor, no momento que você chora, no momento que você é constrangida, você está sendo o quê? Você está sendo ali atingida, você está sendo vulnerável. E em um momento de vulnerabilidade é onde a gente é mais atingido. Então, por isso que as pessoas próximas é que têm mais possibilidade de nos ofender. Porque com elas nós temos liberdade de ser vulneráveis, ou deveríamos. Só que nem sempre vai ser assim. Porque essas próprias pessoas, elas serão instrumentos do Senhor na nossa vida para nos refinar. Porque a palavra diz que tudo aquilo na nossa vida que não estiver na rocha, ele vai ser abalado. Tudo aquilo que pode ser abalado em nós, ele vai ser abalado. Então não se constranja se algo em sua vida hoje está sendo abalado, é o Senhor. É muito fácil dizer que é o inimigo. É muito fácil dizer que ele se levantou. Não, querida, difícil é dizer, é o meu orgulho. Sou eu que não quero liberar. Sou eu que não quero me abrir. Sou eu que não quero me abrir para o meu próximo me ferir. Sou eu que não quero perdoar porque aquela pessoa não merece, porque doeu demais. E isso somente atrapalha os planos do Senhor na sua vida. Isso é um instrumento que o inimigo usa com muita força dentro das igrejas, nos ministérios, nos trabalhos, para que você não desenvolva, porque um coração endurecido afasta Deus. O Senhor fala que ele repele o orgulhoso. E o orgulho impede, né? O Espírito Santo pode estar tentando, eu tenho certeza que ele está, tentando acessar esse lugar de dor, tentando trazer um bálsamo de cura, mas você tem impedido esse acesso. O orgulho tem que ser quebrado para que o Senhor acesse a dor e traga a cura. Mas isso é só você que vai permitir. Então, o nosso devocional de hoje, a nossa reflexão de hoje é aonde eu estou ofendida e que o orgulho tem escondido. Que você possa perscrutar o seu coração nessa manhã, juntamente com o Espírito Santo, e que você dê liberdade para que ele possa trazer um bálsamo de cura sobre você. E assim, nesse momento, por favor, não olhe para o que o outro fez, buscando respostas, buscando justificativa, porque quando você se comporta